Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Química do Professor Joia. Hoje trabalharemos os casos especiais de entalpia. Entalpia de formação, entalpia de combustão e entalpia de neutralização. Junto com os conceitos, nós também realizaremos a resolução de alguns exercícios para que vocês possam, então, entender onde esses conceitos eles são aplicados. Fica comigo e bem-vindos à nossa aula de hoje. Dando continuidade às nossas aulas de Química, então vamos falar dos casos especiais de entalpia. Bom, a gente viu, né, o que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica, os fatores, né, que alteram na entalpia de uma reação, e hoje vamos ver os casos especiais, então. Bom, a primeira informação que eu preciso que vocês entendam é referente ao que a gente chama de estado padrão. O estado padrão, então, pessoal, ele remete para nós uma situação onde a minha substância ela se encontra no seu menor estado energético. Ou, podemos dizer assim, a alotropia, né, do composto é a que exige menos energia para se manter estável, né? Então, a gente, né, tem como definição de estado padrão que a sua forma pura sob pressão, na temperatura de 298 Kelvin, né, que corresponde a 25 graus centígrados, e a atmosfera de a pressão atmosférica de 1 atm. Tá. Então, estado padrão, pessoal, quando a gente calcula a entalpia para o estado padrão, a gente representa por ΔH 0. Tá? Nesse estado, a gente diz que a entalpia da substância é igual a 0. Tá? Então, substâncias simples, tá? Substâncias simples. Então, né, nós temos ali, por exemplo, o gás hidrogênio, temos o gás oxigênio, temos o gás nitrogênio como exemplo de substâncias simples, né? Temos os halogênios, né, como o gás flúor, o gás cloro, o bromo líquido e o iodo gasoso. Outras substâncias puras que a gente pode encontrar também seria o carbono na forma de grafite, o enxofre na forma rômbica, né? O enxofre rômbico com seus cristais. Então todas essas substâncias elas apresentam um H igual a 0. Para a gente entender o seguinte, né, a respeito disso aqui, vamos pegar uma substância, por exemplo, carbono na forma de grafite, e vamos comparar ele com o carbono na forma de diamante. Na natureza, né, sob pressão e efeito de temperatura, o carbono grafite ele é transformado em carbono diamante. Então, o carbono grafite, uma estrutura bidimensional, se converte em uma estrutura tridimensional. Então, vejam, o carbono grafite ele recebe energia para se transformar em carbono diamante. Então, significa que o carbono diamante ele tem um valor TH diferente de 0. E o carbono grafite, como ele origina o carbono diamante, o seu valor de entalpia é igual a 0. Então, quando uma substância simples está no seu estado padrão, dentro do cálculo de entalpia, a gente considera que o seu ΔH seja igual a 0. E isso ajuda a gente, né, a tentar entender, né, como que alguns processos eles ocorrem. Então, relembrando, pessoal, antes de encerrar esse tópico, o estado padrão é a estrutura alotrópica mais estável. Então, nós dizemos que o estado padrão ele apresenta a estrutura alotrópica mais estável para uma substância simples. Tá? Outro detalhe, a substância tem que ser simples. Se ela for composta, ela não se apresenta no seu estado padrão. Bom, o primeiro caso especial de entalpia que eu apresento para vocês é a entalpia padrão de formação. A entalpia padrão de formação nada mais é do que a variação da entalpia para a formação de uma substância composta a partir das substâncias simples no seu estado padrão. Ou seja, quando eu reajo duas substâncias simples no seu estado padrão e obtenho 1 mol de produto, substância composta no produto, então eu tenho uma reação de formação e a entalpia dessa reação vai ser a minha entalpia de formação. Vamos ver o seguinte, tenho gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio formando 1 mol de água líquida.
Entalpia padrão de formação menos 285,83. Pela nossa fórmula, ΔH é igual a o H dos produtos menos o H dos reagentes. Então eu sei que o ΔH, para minha reação de formação, ele é de menos 285,83 kJ. A entalpia dos produtos eu não sei, então eu vou anotar a entalpia dos produtos como sendo a entalpia do H2O, que é o que eu quero descobrir, menos a entalpia dos reagentes. Ela vai ser dada pela entalpia do H2 mais a entalpia do O2. Como eu tenho 1 mol de H2, o H do H2 vezes 1, meio mol de O2, H de O2 vezes meio. Agora observe o seguinte, o H2 é uma substância pura. No seu estado padrão, a sua entalpia, o seu H, vai ser de 0. Se o O2 está no seu estado padrão, o seu H vezes meio vai ser igual a 0, porque estão no seu estado padrão. Então, importante eu lembrar isso aqui. 0 mais 0 igual a 0. Então, o que eu tenho? Que 285,83 é igual à entalpia da molécula de água. Então, a molécula de água apresenta um conteúdo energético de menos 285,83 kJ. Ok? Essas reações de entalpia de formação, né, esses valores de ΔH padrão de formação, eles são encontrados em várias tabelas. Então vocês conseguem ver, né? Vocês conseguem achar, localizar esses valores com bastante facilidade. Outra reação que eu trago para vocês, a reação de formação do gás carbônico a partir, né, da oxidação do carbono grafite. Então vejam, carbono grafite, substância simples no seu estado padrão. O2, substância simples no seu estado padrão. Então eu formei 1 mol de produto. Então, reação de formação, de entalpia, padrão de formação, menos 393,51 kJ. A partir desses valores de entalpia padrão de formação, eu consigo então fazer outros cálculos, né, que também são importantes. Vejam que, né, o que é importante para nós aqui nesse momento, sempre que eu tiver uma reação de formação, a quantidade de produto formado deve ser sempre igual a 1 mol, independente da quantidade de reagente que eu estiver utilizando. Vejam esse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho 2 mols de carbono grafite reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, com meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de etanol. Então vejam, a quantidade de reagente, nesse caso, na reação de formação, para mim ela não é importante, ela não altera, né, o meu entendimento. Agora, a quantidade formada deve ser igual a 1 mol de produto, para que eu possa então obter a entalpia padrão de formação para minha substância. O segundo tipo, né, que eu tenho de entalpia é a entalpia padrão de combustão. Então, a entalpia padrão de combustão, ela está relacionada com a reação de combustão, né, como o próprio nome diz. Mas o que é importante para nós aqui é que toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Então toda reação de combustão é uma reação exotérmica, ou seja, as entalpias padrão de combustão sempre nos darão valores de ΔH negativo. Então, o que isso aqui tá, o que essa entalpia padrão de combustão me diz então? Variação da entalpia na reação de combustão de 1 mol de combustível pela queima de gás oxigênio. Então aqui eu trago de exemplo para vocês a reação de combustão do gás metano. Então, para a gente entender aqui que é a reação de combustão, tá? Reação de combustão, eu tenho o meu combustível, o gás oxigênio é o que a gente chama de comburente. E toda reação de combustão, ela vai gerar 2 produtos, gás carbônico e água. As proporções estequiométricas devem ser seguidas, mas eu sempre vou ter gás carbônico e água. E
a entalpia do processo de combustão é chamada de entalpia padrão de combustão. Bom, a partir desses valores de entalpia padrão de combustão, eu consigo extrapolar algumas proposições, né, algumas suposições a respeito da liberação de energia de um determinado combustível, né, quando eu estou estudando esse material. Então é importante que a gente tenha, né, esses valores muito bem definidos. Quando uma indústria química está desenvolvendo, por exemplo, um novo combustível, os valores de entalpia padrão de combustão servem para ela saber quanto de energia vai ser liberado quando esse combustível ele estiver atuando. E outro detalhe, pessoal, como a gente viu, né, a energia padrão de combustão ela é representada, né, a partir da queima de 1 mol de combustível. Então, se 1 mol de CH4 libera 890 kJ, né, ou seu ΔH é de menos 890 kJ, se eu tiver 10 mols de CH4, eu terei, né, 8.900 kJ de energia sendo liberada. Então, a quantidade que eu aumento aqui, eu devo multiplicar aqui também. Um segundo exemplo para vocês, né, da queima do gás propano. Então, combustível, comburente, formando gás carbônico e água. E o processo, né, da queima de 1 mol de propano, ele me libera 2.220 kJ. Então, um exemplo, né, pessoal, de questãozinha que é bem comum de ser cobrada quando se fala de ΔH padrão de combustão. Sabendo que ΔH padrão de combustão para o etanol é de menos 1.368 kJ, qual a massa de etanol necessária para se obter 5.000 kJ de energia? Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu preciso é da fórmula molecular do etanol para que eu possa calcular as outras relações que eu preciso. Então, apresentando a fórmula do etanol para vocês, C2H6O. Primeiro passo, calcula a massa molar desse composto. Então, ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, 12 gramas por mol. Hidrogênio, 1 grama por mol. E oxigênio, 16 gramas por mol. 2 átomos de carbono. Se cada carbono tem 12 gramas, 12 vezes 2, 24 gramas. Hidrogênio. Cada átomo, 1 grama por mol, vezes 6 átomos, que eu tenho, 6 gramas. E oxigênio, 16 gramas por mol, vezes 1 átomo, 16 gramas. Então, eu vou ter 24 com 6, 30, com 16, 46 gramas por mol. Então, essa é o valor da massa molar para o nosso composto. Vejam bem, ΔH padrão de combustão, então ele é relacionado para 1 mol de substância. Então eu tenho que 1 mol de etanol, ele gera, ou ele libera 1.368 kJ. Aqui, pessoal, eu não estou usando o sinal negativo, porque esse sinal negativo ele me indica que é uma reação exotérmica, né? O valor do ΔH. Mas como eu quero saber quanto de massa eu vou precisar, então eu não preciso, né, usar esse sinal negativo. Se usar, tem que cuidar para que usar também, que é o que eu estou querendo saber quanto vai ser liberado. Bom, a gente calculou que 1 mol tem 46 gramas, então eu posso substituir este 1 mol aqui por 46 gramas. Então, vou dizer que 46 gramas de etanol libera 1.368 kJ de energia. Então, quanto que eu preciso de etanol para liberar 5.000 kJ? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3, onde X multiplica 1.368 igual a 46, que multiplica 5.000. Então, X vai ser igual a 168,12 gramas. Então, eu preciso consumir essa quantidade de etanol para que eu possa produzir 5.000 kJ de energia. E o último tipo de entalpia que eu tenho, né, é a entalpia padrão de neutralização. A neutralização, pessoal, ele é um processo que ocorre quando eu vou reagir um ácido com uma base. Isso vai fazer o quê? Vai formar um sal mais moléculas de H2O. Então, a entalpia padrão
de neutralização está relacionada à formação de moléculas de H2O numa reação de neutralização. Aqui, como exemplo, eu tenho a reação de neutralização do ácido clorídrico por hidróxido de sódio. Então, o sódio e o cloro eles se unem para formar uma molécula de NaCl. Sobra o hidrogênio que vai se unir à hidroxila para formar uma molécula de água. E a entalpia padrão de neutralização para esse processo é de menos 58 kJ. Esse valor aqui, esse 58, ele está relacionado, pessoal, com o número de mols de moléculas de água que são formados. Como aqui nessa minha reação eu formei apenas 1 mol, eu tenho 58 kJ. Se eu formasse, por exemplo, 2 mols, seria 2 vezes 58, tá? Então, a entalpia padrão de neutralização ela é de 58 kJ para cada mol de água formado, tá? Independente do processo que eu tenha, se eu formar, por exemplo, 3H2O, eu teria 3 vezes o valor de 58. Então, um exercíciozinho aí, pessoal, só para a gente fixar essa questão, né, do ΔH padrão de combustão. Então, veja o seguinte. Um consumidor estava analisando a questão do uso de combustíveis alternativos à gasolina, de modo a diminuir a poluição atmosférica. As possibilidades apresentadas por uma revista eram o uso do etanol ou gás hidrogênio como substituintes da gasolina. Então aqui apresento para vocês, pessoal, uma tabela com a massa molecular da gasolina, né, sua fórmula estrutural, massa molecular e o valor da entalpia padrão de combustão em quilocalorias por mol. A fórmula molecular do etanol, sua massa molar e seu ΔH padrão de combustão, e as informações para o hidrogênio, sua fórmula molecular, sua massa molar e seus valores de entalpia padrão de combustão. Qual das três opções seria energeticamente mais eficiente? Esse tipo de questão ela costuma confundir os alunos. Veja bem, você vai ver a gasolina, você vai direto aqui, ó. O valor do ΔH de combustão é mais alto. Então, muita gente faz o quê? Opa, ΔH padrão de combustão é mais alto, significa que ela é energeticamente mais eficiente. O que muitas vezes pode ser um problema, tá? Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiramente, eu vou correlacionar a massa molar com a quantidade de energia que eu produzo por mol. Então, eu quero saber quanto de energia eu estou produzindo, né? Está sendo liberada por grama de combustível que eu estou consumindo. Então vejo, gasolina. 1 mol de gasolina, ele tem uma massa de 114 gramas e ele me produz, né? Ele libera 1.222,5 quilocalorias de energia. Então essa é a correlação que eu estou fazendo. Lembre-se que aqui eu não estou usando o sinal negativo, porque esse menos que eu tenho aqui, ele expressa que é uma reação exotérmica. Se eu sei que a energia está sendo liberada, eu não preciso usar o menos aqui na frente. Então, 114 gramas liberam 1.222,5 quilocalorias. Tá? Então, 1 grama de gasolina vai me produzir quanto? X. Para o etanol, 1 mol de etanol, ele apresenta uma massa de 46 gramas e libera 326 quilocalorias de energia. Então, quanto que 1 grama de etanol vai me produzir? Y. E por último, o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio, né, 1 mol apresenta 2 gramas de massa e libera 68,3 quilocalorias de energia. Então, 1 grama de hidrogênio vai produzir Z. Então, são as correlações que eu trabalho dentro do meu exercício, tá? Então, vamos lá. Gasolina vai ficar 114 multiplica X igual a 1 que multiplica 1.222,5. Então, X vai ser igual a 1.222,5. 114 multiplica X, passa dividindo. Isso aqui, pessoal, vai dar um total de 10,72
quilocalorias por grama consumido. O etanol, né, fazendo a multiplicação, eu vou ter o que? 46 que multiplica Y igual a 1 que multiplica 326. Y vai ser igual a 326 divididos por 46. Isso aqui, pessoal, dá igual a 7,09 quilocalorias por grama. Então vejam que o etanol ele produz bem menos energia do que a gasolina. E por último temos, né, o hidrogênio. Então eu tenho 2 que multiplica Z igual a 1 que multiplica 68,3. Logo, Z vai ser igual a 68,3 divididos por 2. Isso aqui é igual a 34,15 quilocalorias por grama. Então vejam o seguinte, pessoal, que deixa eu dar uma ajustada aqui, ok? Vejam que o gás hidrogênio é o que mais produz energia por unidade de massa de combustível. Então, se você fosse direto na gasolina, você ia cometer um equívoco, tá? Porque a gasolina, ela libera apenas 10,72 quilocalorias por grama. Já o gás hidrogênio libera 34,15 quilocalorias por grama de combustível utilizado, ok?